Com certeza você já viu um filme, uma série, um desenho que em determinado momento você parou e pensou, poderia ter terminado antes, não precisava se estender tanto. E eu acho que o maior exemplo disso na cultura pop como um todo é The Walking Dead. Inclusive, se você não viu, tem um vídeo maravilhoso do Mateus 505 sobre The Walking Dead, porque a série ficou ruim. Era uma série que em algum momento foi uma referência. Teve tempos em que ela era a série mais assistida do mundo, sendo que ela já acabou e provavelmente você não sabe que ela acabou, de tão esquecível que ela se tornou. Ela foi uma série que se estendeu demais, que não soube a hora de parar. Isso tá cada vez mais frequente, né? Séries como The Boys, por exemplo, que eu amo, a gente já vê sinais ali que elas estão se estendendo um pouco demais e enrolando um pouco demais. Mas se teve um anime que tinha a oportunidade de acabar com chave de ouro e que simplesmente decidiu continuar, o que na minha opinião foi uma decisão horrível, é Death Note. Aqui no Brasil, Death Note foi uma febre. Se você é mais ou menos da minha idade e tal, muito provavelmente um dos primeiros animes que você assistiu deve ter sido Death Note. E ele é um anime muito fora da curva, porque no momento que ele foi lançado e apareceu pra gente, o que mais bombava de anime aqui no Brasil eram os famosos Battle Shonens, né? Os famigerados shonens de lutinha. Naruto, Dragon Ball, Yu Hakusho, Cavaleiro Zodíaco. E esse gênero era basicamente o que o brasileiro entendia por anime. Todo mundo falava que anime era o desenho animado japonês que tinha lutinha maneira. Até mesmo quando não era luta física de humanos contra humanos, tinha, por exemplo, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Digimon, que eram animes que tinham ali o conflito físico como carro-chefe. E Death Note chegou pra mudar esse cenário. Um anime que foi muito popular aqui no Brasil, na qual a parada dele não era porrada, e sim batalhas mentais. Em especial entre dois grandes gênios do mundo dos animes, Light Yagami e L. Pra quem não conhece Death Note, que eu acho bem difícil, o anime começa com o Light Yagami, um estudante japonês, bonitão, bem apessoado, inteligente, percebendo um objeto cair do céu do nada. Ele vai ver o que é e encontra o famigerado caderno preto Death Note, que é um dos objetos mais icônicos do mundo dos animes e arrisco dizer da cultura pop. Até quem não conhece anime e não sabe porra nenhuma sobre esse universo, com certeza já se deparou com esse caderno em algum lugar. Abrindo esse caderno, ele percebe que ele tem regras e que o mais importante é que qualquer nome escrito nesse caderno faz com que a pessoa que teve seu nome escrito morra. Obviamente Light acha isso estranho, acha que é uma pegadinha, mas depois de testar, ele vê que é verdade. E depois disso a gente encontra o nosso coadjuvante preferido, Ryuk, um Shinigami, um, entre aspas, deus da morte, que acompanha os portadores de um Death Note. E ele explica um pouco da lore e tudo mais, e ele se torna aí a figura que vai acompanhar Light Yagami nessa jornada. E o Ryuk eventualmente pergunta o que Light Yagami quer fazer com esse objeto de tanto poder. E Light fala que ele quer eliminar o mal do mundo e governá-lo como um deus. E aí a gente já começa a ver que essa porra vai pra um caminho meio bizarro. Utilizando Death Note, Light Yagami começa a anotar o nome de inúmeros criminosos que ele começa a ver nos noticiários, nos jornais e tudo mais, fazendo que toda essa galera morra um atrás do outro. E rapidamente a lenda fica conhecida, sendo apelidado de Kira, que é basicamente a forma que os japoneses falam killer, né, que é assassino em inglês. Essa matança de criminosos chama a atenção das autoridades, e em específico, um dos melhores detetives do mundo, L. E para testar as habilidades desse tal Kira, L faz uma transmissão, onde ele aparece na TV com o nome Lind L. Taylor. E ele começa a falar do Kira e provocá-lo e tudo mais. E nesse momento, Light, vendo aquilo, simplesmente anota o nome dele e o mata, já mostrando o primeiro desvio de caráter severo do Light, que não é só matar criminosos e culpados, mas também qualquer um que fique no seu caminho. Nesse momento a transmissão é cortada e uma voz alterada começa a falar com Kira, falando que esse tal de Lind L. Taylor na verdade era um criminoso que estava no corredor da morte e que ele apagou todos os rastros desse criminoso, então não tinha como o Kira saber desse cara, o que faz ele deduzir que Kira mata as suas vítimas
pelo nome. E é nesse momento que a gente vê que esse L é um bicho ruim do caralho. E esse é o marco zero dessa batalha que vai reger esse anime e vai fazer ele ser um dos mais amados das histórias dos animes. Uma força-tarefa é criada, L comanda ela e o pai do Light, que é um policial, também entra nessa força-tarefa contra o Kira, o que faz essa dinâmica muito interessante. Light sendo um estudante e o Kira ao mesmo tempo, que precisa mostrar que tá tudo bem, precisa fugir do pai dele e precisa descobrir quem é esse L para matar ele. E enquanto Light está na escola, surpreendentemente, o encontro físico dos dois acontece, com L se mostrando para Light Yagami e Light Yagami tentando esconder o máximo o fato de que ele é Kira. E essa é uma das melhores cenas do anime. Eventualmente eles criam uma pseudo-amizade, onde o Light tenta esconder a todo custo que ele é Kira para o L, que é um detetive muito perspicaz. E começa uma dinâmica interessantíssima, onde cada episódio é uma batalha de xadrez entre esses dois, que vai ficando cada vez mais tensa e cada vez mais tensa, onde em algum momento um está um passo à frente, depois em outro episódio o outro tá, depois o outro, não, na verdade eu sabia, eu já tô 2 passos à frente, sendo que não fica um negócio brega ou maçante ou previsível, sempre é muito bem justificado, tudo ali faz sentido, esses dois são gênios. Eventualmente o Light entra na força-tarefa para ajudar a pegar o Kira, e nesse momento a gente vê que em outras circunstâncias esses dois seriam melhores amigos se o Light não tivesse tantos segredos. Isso vai começando a fazer a gente ficar triste, porque a gente sabe que o Light é obstinado no objetivo dele de se tornar o deus Kira, e a gente sabe também que se depender do L, ele parece ser muito mais preparado e inteligente que o Light. E então que a gente chega no final dessa parte, Light contra L. E a partir daqui eu vou ter que dar um spoiler cabal para eu continuar esse vídeo. Então se você nunca viu Death Note, que eu acho bem difícil, aconselho você parar aqui, ver e depois voltar para esse vídeo, tá bom? No final desse embate entre os dois, a gente tem um dos melhores plot twists dos animes. A forma como o Light faz a jogada final de ter voluntariamente esquecido de tudo que fez para que no momento chave tivesse em posse o Death Note, e aí tem a explicação e cai a ficha para todo mundo que tava vendo. É um dos momentos mais legais que eu já vi num anime. Eu lembro de ter ficado extremamente surpreso e empolgado. E o que talvez seria uma vitória para o Light Yagami e finalmente a derrota do L, ela não tem esse gosto. Porque é nesse momento que Light Yagami abandona toda a sua humanidade, matando aquela pessoa que sim, era seu adversário, seu rival, seu inimigo, mas também tinha o potencial para ser o seu melhor amigo, se as circunstâncias não fossem tão complicadas. L era quem fazia o Light sentir medo, sentir desespero, mas ao mesmo tempo empolgação e felicidade de ter o privilégio de batalhar mentalmente com alguém tão capaz. Em suma, fazia ele se sentir vivo. E quando o L morre, aí sim que o monstro que Kira é se apodera completamente. E se um dia existiu esse conceito de justiça, de apagar o mal e tudo mais, essa série mostra mais uma vez que não existe bom ou mal. O mundo é cinza e sempre foi. E é aqui, com a morte do L e a, entre aspas, vitória de Light, que esse anime deveria ter acabado. Como eu disse até aqui, a batalha dos dois que fez esse anime ser icônico e lembrado. No momento que eu falo Death Note pra você, você vai lembrar Light contra L. Simples assim. E agora que isso acabou, não tem mais sentido continuar com isso. Tudo bem que ainda há pontos para explorar. O que vai acontecer com Light a partir de agora? O que exatamente são os Shinigamis? O que é o Death Note? Como que o Light pegou o caderno dele? Como que surgiu do nada? Mas todas essas questões não precisam ser respondidas. Porque Death Note, pelo menos pra mim, nunca foi sobre o universo, nunca foi sobre o mundo dos mortos, dos Shinigamis, dos caralho. E sim a batalha genial entre esses dois, e um laço fortíssimo, criado com o tempo e a gente vendo ele sofrer tensões e o seu fim. Não é um final feliz, mas é um baita final. Mas como eu disse, o anime continua. Com a morte de L, a gente conhece um dos conceitos mais bregas já feitos num anime. Um orfanato chamado Whammy House, na Inglaterra, recebe a ligação que L está morto. E nesse momento, o dono desse orfanato
chama 2 crianças para falar com ele. E esses 2 vão ser os novos inimigos do Light, Near e Mello. E o que é esse orfanato e por que ele é tão brega? Imagine a escola do professor Xavier, né? A escola dos X-Men. Sendo que os órfãos que estão ali não são mutantes, são só crianças superdotadas. E uma dessas crianças que morou nesse orfanato por um tempo foi quem? Ellie, que depois do seu sucesso mundial como detetive renomado, o orfanato, cara, que coisa escrota. O orfanato passou a ser de um orfanato para crianças superdotadas e tudo mais, para um orfanato que cria essas crianças superdotadas para serem detetives. Cara, parece que eu tô falando de outro anime, né? E tanto esse Near quanto esse Mello são, entre aspas, sucessores do L. Sendo o Mello um dos mais velhos e o cara que estaria mais próximo da sucessão, e o Near, que é, como você pode ver, o L genérico, né? Ele é um pouco menor e tem um cabelo branco, mas ele é praticamente igual. Enfim, quando o L morre, os 2 perguntam se o L deixou algum sucessor direto, sendo que o cara lá fala que não. E ele pergunta se os 2 podem se unir e pegar o Kira, agora que o L foi morto por ele. Mas o Mello fala que não, ele não quer trabalhar com o Near e tudo mais, manda ele tomar no cu, e então vai embora e começa a trabalhar para uma máfia e começa a eliminar todos os inimigos que essa máfia tem, aumentando bastante nos postos e eventualmente entrando na batalha contra o Kira do jeito dele, enquanto o Near fica no orfanato como seu representante e vira o sucessor oficial do L na batalha contra o Kira. Sendo que isso não começa imediatamente. A gente tem um time skip de 4 anos, onde a gente vê que o mundo agora é regido pela lei do deus Kira. E o Light ainda é o Light Yagami e tudo mais, e o Kira ainda é seu alter ego, ninguém sabe que o Light é o Kira. E eu vou te falar, essa continuação, a história de Near e Mello contra o Light Yagami, tendo suas tribulações, suas tramas, seus dramas, é legal. Não é uma continuação horrível. E se o L nunca tivesse existido em Death Note e a gente só tivesse visto essa continuação, seria um bom anime, sendo que a gente é obrigado a comparar com a primeira parte do anime, que, desculpa, não tem comparação. E pra mim, foi um sentimento muito parecido com o Naruto Shippuden, quando eles foram criar um novo time 7, que eles pegaram o Kakashi genérico e o Sasuke genérico. E o Near e o Mello são o L genérico. E o autor, ele já até meio que joga a toalha desde o início, mostrando que o L não pode ter um substituto, e sim 2, porque é impossível só um personagem ser igual ao L, porque se fosse, seria um desrespeito com o personagem que foi criado. Pra bater de frente com o Light, agora tem que ser 2, irmãozão. E o Near, desculpa, ele me incomoda muito porque ele é nitidamente o L genericaço. Ele até tem trejeitos bem parecidos, o que não fica legal, não parece uma homenagem. E como eu disse, por mais que a história seja legal, ela se torna esquecível. Ninguém se lembra dessa parte. Talvez só se lembre da conclusão, né, da morte do Light. Porque era o Light e as pessoas queriam saber o que acontece com ele. Essa parte também tenta explorar o lado dos Shinigamis, o mundo dos mortos, como que o Light pegou o caderno dele, e eu não quero saber dessa história. Como eu disse, o mundo de Death Note não é tão interessante quanto o embate de Light e L. Essa história não tem sentido continuar, pelo menos não no anime. Se fizesse um spin-off, se fizesse um Death Note 2, um Death Note Shippuden, onde contasse essa continuação, seria um pouco melhor do que estar tudo no mesmo balaio. Até porque o autor teria mais tempo de fazer isso. E é um pouco complicado, porque eu sei que um argumento muito forte contra esse vídeo seria que se realmente Death Note acabasse naquele momento, muito provavelmente os fãs iriam cobrar uma continuação direta. Iriam querer saber o que acontece com Light Yagami, iriam querer saber mais coisas e tudo mais, sendo que nem tudo precisa ser explicado. E os fãs têm que entender isso. Às vezes, se você ir muito minuciosamente responder tudo, perde o brilho. Eu, sinceramente, nunca cobrei saber de onde eles vêm, o que eles eram antes, por que os Death Notes existem, da onde que o Light tirou o Death Note dele. No fim do dia, eles só são um
instrumento narrativo que você, como telespectador, aceita. Você, quando entra nesse universo, aceita o fato de ter um caderno mágico e mata pessoas quando você escreve o nome delas. Simples assim. Pelo menos da minha parte, eu nunca cobrei lógica pra isso, não cobrei saber de onde eles vêm ou coisa do tipo. Então, essa história não era interessante, obviamente, em comparação com o que a gente viu. Claro que saber sobre Shinigami seria legal, sendo que Death Note não é sobre isso. Death Note é sobre Light Yagami contra L. E o Death Note é meramente um artefato que ajuda a narrativa. E isso tanto é verdade que se você ver aí na internet, procurar e tudo mais, muita gente parou de ver Death Note quando o L morreu, porque simplesmente não tinha mais sentido de continuar a ver essa história. Mas apesar dos apesares, Death Note ainda é uma obra que eu guardo fundo no meu coração e eu sempre avalio ela excluindo a continuação, porque eu gosto de lembrar ela do que ela foi, do que eu vi quando era moleque, vendo Light e L, o caralho, sendo muito fodas. E de novo, foi um anime muito popular, quebrou muitas barreiras e bolhas e com razão. É uma obra muito, muito boa que quebrou paradigmas pra época que foi lançado. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para Everton Silva, Otávio Caetano, Guilherme Paiva, Walisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Francisco Júnior, Gustavo Alves, Guaxinim Gamer, Luiz, Victor Moser, Maze, João Pedro Kozlowski, Namikaze, Vascaíno, King, Gabi, Matheus Siqueiro, Vinícius Lopes e Bruno Zanarella. Eles são os membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado, vocês são fodas demais. Muito obrigado pelo seu apoio. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.